E aí, pessoal, tudo certo? Vamos começando o terceiro episódio do nosso podcast Vida de Universitário e hoje o assunto é o início das aulas, tá? Aquele impacto que a gente tem quando a gente chega na universidade ali, né? E essa experiência aí. E eu queria trazer esse tópico aí para conversar com os guris aqui. O primeiro ponto é a questão, né, guris, da questão do impacto mesmo de quando a gente chega na universidade, que é aquele baque, aquela diferença, né, de aprendizado, de ensino, porque alguns vieram de escolas particulares, outros vieram de escolas públicas, e querendo ou não, isso, infelizmente, na educação hoje, ela impacta muito, né, a educação ainda no ensino público ainda não é a ideal, isso acaba impactando a gente, e a gente acho que percebeu bastante quando a gente chegou na universidade, né? Principalmente uma falta de base assim, na matemática, a gente que entrou na engenharia, e eu queria trazer isso para vocês e para vocês comentar um pouquinho o que vocês acham, qual a opinião de vocês, o que vocês sentiram nesse primeiro impacto, principalmente quando a gente fala do primeiro semestre, né? Que a gente conheceu, teve impacto, teve o contato com as primeiras disciplinas. E aí a gente, como foi para engenharia, muita cadeira de matemática, de cálculo, de coisas que a gente nunca tinha visto na vida. Eu queria trazer isso para vocês. O que vocês podem falar aí para a galera nesse primeiro momento aí desse semestre? E aí, galera, o Gabriel falando. Tudo bom com vocês aí? O início da faculdade... Uma coisa que eu me lembro é que, nossa... Eu vi que como o cara é burro. Como eu era ignorante. Fiz todo o ensino fundamental. Não, fiz a pré-escola, o fundamental, o ensino médio. E aí, nossa, quando eu cheguei na universidade, primeira aula, eu nem me lembro que aula foi. Na verdade, eu lembro de 2 aulas, mas não sei se foi as primeiras. Uma era uma de cálculo. E aí, quando o professor começou a passar a matéria no quadro. Sim, eu sou da época do quadro, não tinha... Os slides ainda não eram tão famosos assim. Uhum. Eu lembro que ele começava a colocar umas letras, e era tanta letra que eu não sabia mais se era matemática, se era português ou o que era. Isso é uma das coisas assim que me gravou. Também gravou do bar. Tinha uma... Sabe aquela pessoa que foi nerd a vida inteira, que eu só tiro 10 e entrou na engenharia porque eu sou bom em matemática? Esses aí... Já vão se preparando aí todo mundo para não vir com esse discurso. Esse discurso aí é o que, quando a gente entra na engenharia, a gente vê que não é tão assim. É porque eu entrei porque eu sou bom em matemática, só tirava 10. Primeira prova de cálculo, 1. Segunda prova, 0,5. É bem isso, botar as sandálias da humildade. Antes de entrar na engenharia, bota a sandália da humildade. Baixa da bola. É bem isso. Acontece muito isso aí, né? É bem isso, cara. Naquela aula de cálculo lá, eu lembro também, cara, que ele chegou e colocou um círculo naquele quadro ali e começou a falar da teoria dos buracos negros e ali eu digo, cara, o que é isso, velho? Que porra é essa? E aquele cara foi dissertando, foi falando, tipo, naturalmente, assim, e, cara, pra uma turma de calouros, assim, tipo, recém-chegado, 50 numa sala, assim, todo mundo se olhava e disse assim, cara, o que é isso? E ele disse, não, pessoal, não sei. E ele falou uma frase que até hoje a gente lembra, né, cara, que pra ser engenheiro tem que ser perseverante, né? Então, é uma coisa que marcou muito a gente, assim. E aí, guris, o que você tem pra falar, Everton, Maurício? Essa frase aí do cara, você sabe que eu até hoje, né, digo pro pessoal, eu tenho 2 primas aí que estão nesse período de entrar na universidade, né, e ela perguntou como é que é a engenharia. Eu falei pra ela, olha, pra ser engenheiro você tem que ser perseverante, velho, porque vai dar tudo errado. Tem certeza que tu quer isso? Tudo errado. Tem certeza que não é o que você está pensando. As pessoas têm uma concepção diferente do que é engenharia. E acho que todo mundo estuda viga, concreto armado e não sei como fazer uma casa. Ele acha que todo o curso de engenharia bloco de vedação, Ele acha que toda engenharia faz isso. Às vezes eu trabalho aqui, quando a gente trabalha muito com o pessoal da manutenção, aqui, os clientes que a gente trabalha com manutenção, a gente conversa um pouquinho sobre engenharia e ele
eles fazem umas perguntas para mim da área da civil, que eu não conheço. Aí o cara me olha assim, mas tu não é engenheiro? umas expressõezinhas assim que se usa na engenharia, e os caras nunca ouviu falar. A minha avó fala sempre isso quando ela pede pra mim trocar uma tomada ou trocar a resistência do chuveiro. Ah, tu que é engenheiro, vai ali e troca. Ou quando não pedem pra calcular alguma coisa, uns números lá, e diz assim, mas tu vai usar calculadora, tu não é engenheiro? Eu digo, tá bem. Sim, eu sou uma KP 50G, me formei. Eu lembro que eu tava na casa de uma namorada, acho que 1 ano atrás, mais ou menos, assim, 2, acho. E aí o carro era automático e tinha uma das meninas, das pessoas que usavam o carro, travou o freio de mão do carro, assim, tu não conseguia baixar, né? Aí o cara que era, vamos dizer assim, o meu sogro, disse, vai lá e resolve, tu é engenheiro. Eu não sei nada de carro, eu não sei nem ligar uma bateria no carro direito. Como tu não é engenheiro? Maurício, sim, me passa o telefone que eu vou ligar pro seguro que eles resolvem. Engenheiro, o papel de engenheiro é resolver problemas, isso não deixa de ser, né? É bem isso. Sobre esse começo da universidade aí, eu tenho umas lembranças assim das primeiras aulas, assim. Eu lembro que eu queria conhecer todo mundo, mas eu misturava os nomes e conversava com as pessoas e depois eu trocava os nomes. Então eu trocava Jordano com Lucas. E aí eu ficava com vergonha de perguntar o nome do cara de novo. Aí eu esperava alguém dizer o nome do cara de novo para ver se eu pegava, né? Porque nós éramos muitos, né? Eu acho que a gente era uns 40, né? Por aí. Por aí. E a gente eu misturava bastante os nomes, assim. E tudo pra mim era novo, né? O Gabriel disse, descobri como eu era burro. Cara, eu descobri que eu era muito burro 1 ano antes, quando eu fiz o cursinho. Eu cheguei num cursinho que, sabe, que tem material didático, tem cronograma, tem material, videoaula, tem tudo isso. Eu descobri que, cara, eu a cada aula eu ficava em choque, assim, cara, eu nunca vi isso. Sabe? Ô, Lico, isso era uma coisa que eu tava pensando agora, que quem tá nos escutando, né, vai pensar, quando eu entrar eu também vou me achar burro, né? Mas a parte mais confortante é quando tu olha pro teu lado, tu olha pro teu colega, ele tá com a mesma cara que tu, ele também não tá entendendo nada. Aí tu vê que é geral, tá ligado? Todo mundo não é um ET, é todo mundo que não tá sabendo o que ele tá falando ali na aula. Não, e tem uns ali que não querem passar insegurança, acho que não estão entendendo nada, né? Aí você chega no final da aula e aí, entendeu? O cara que parecia inteligente diz, cara, não entendi nada. Nem sei do que ele tá falando. Não tenho ideia do que esse cara tá falando. Isso, cara. E essa disciplina de cálculo aí, a gente tinha um professor que ele era do Ceará, acho que ele era, né? E ele tinha um sotaque engraçado, então a comunicação já era estranha. E ele era aquele professor, assim, que tu vê que ele tem alguma coisa de diferente na personalidade dele, assim, né? Ele solta umas expressões engraçadas, assim, tudo incomoda ele, né? Lembra da história lá de um trator que foi dar uma ré uma vez lá e ele pagou a aula pra ter. Não consigo dar aula com esse cara dando a ré nesse trator. Cara, ele era bem... Ele falava muito rápido também, né, cara? E às vezes a gente falava muito rápido. Às vezes não ele tinha um sotaque muito engraçado. O cara era de uma inteligência, assim, de um raciocínio... Cara, o cara era muito inteligente. A competência dele não se discute, mas que pra gente esse impacto foi muito grande, né, cara, no início, assim. E aí, Everton, o que tu tem pra falar pra galera aí? Eu me lembrei quando o Gabriel comentou dos símbolos que a gente não tinha visto e sobre uma das primeiras coisas que a gente aprendeu na faculdade, eu acho que a gente aprendeu primeiro o alfabeto grego, né? Pior. Alfabeto. Física. E que não era barbada. Isso a gente viu de saída. De início. Eu me lembro que física e cálculo, pelo menos para mim, eram as mais difíceis. Cara, e cálculo, tinha... acho que a física, o cálculo, né, cara, e geometria analítica também, né, cara, que tipo assim, a gente tinha visto muito pouco, assim, no ensino médio ali, e ali foi um negócio muito mais aprofundado, né, cara, muito mais... Assim, eu acho que foram as 3 disciplinas, assim, do primeiro semestre, assim, que mais judiaram da gente, assim, mais exigiram, né, da gente. E o primeiro semestre, ele foi, cara, é o primeiro, né, cara, então ele foi diferente de todos os outros, né, tipo,
tu chegar, assim, desse primeiro baque, assim, e sem falar ali das primeiras provas, né, cara? Quando a gente estuda, eu digo, tá, acho que agora dá pra gente se preparar, dá pra gente encarar. E aí vai lá e a gente tira as primeiras notas baixas, né, cara? E, tipo, já inicia assim, não do jeito que a gente queria, né? Só que a engenharia é isso, né, cara? Tipo, se tu desanimar no início, a gente é prova viva, né? A gente é prova viva. Tipo, a gente tomou muita pancada. Tem gente que não passa do primeiro semestre. Quantos casos a gente teve na nossa turma? Passar a disciplina, reprova em 5 no primeiro semestre. E aí, como é que tu vai voltar pra casa pra dizer pros pais que tu tá só pra estudar e reprovou em 5 de série? E a gente passou por muito isso, né, cara? Na nossa turma, assim, teve muitas pessoas, assim, que entraram, nossa turma com 40, 50 pessoas, e ali no final do primeiro semestre ali já tinha saído umas quantas pessoas, assim, e aí ficaram só os fortes, assim, pra dar sequência. Mas eu acho que essas disciplinas foram as mais tensas, né, Guris? É que o ponto principal, eu acho que a gente queria dedicar o mesmo tempo para as matérias do ensino médio, ou seja, a gente teria que dedicar muito mais tempo, na verdade, para estudar para as matérias da faculdade. Então, já tem uma transição aí do ensino médio, o tempo que te exigia, e a gente queria aplicar o mesmo tempo do ensino médio na faculdade. A gente teria que se adaptar de novo, né? Não, eu acho assim, eu vejo hoje assim, como eu melhorei, assim, tudo, né? Foi um inferno, né? Mas hoje eu vejo como eu melhorei, assim, as minhas primas, uma delas tá terminando o ensino médio, assim, ela veio com as questões de física, matemática, pra mim é tudo muito simples agora, né? Isso é óbvio demais, assim, eu olho assim, não, tem que fazer assim, assim, assim. Aí ela me diz assim, nossa, como tu sabe? Aí eu fico pensando, mal tu sabe, que eu fiz 3 vezes a mesma disciplina na universidade pra poder entender isso aí. Isso é uma coisa que eu queria deixar pro pessoal que tá nos assistindo, nos escutando aí nas plataformas. Quando a gente entra, nós temos uma própria limitação de assim, eu não sei, isso é difícil. E depois, quando tu vai amadurecendo, vai ficando mais velho, tu vê que, na verdade, o que o professor tá passando nada mais é do que tá escrito no livro. Se vocês pegarem o hábito de ler o livro, vocês estão do outro lado da vida. Porque eu me lembro que tipo assim, o professor fala assim, prove que 1 mais 1 é 2. Olha que troço idiota. Aí eu me lembro que se tu vai no livro, tem lá, o cara explica passo a passo porque que 1 mais 1 é 2. Esse da história do buraco negro é o capítulo inicial do livro de cálculo. E aí tu vê que, então o pessoal se liga, hein? Não caia nessas barbadas aí dos professores. E no decorrer da faculdade a gente vai aprendendo isso, né, cara? Que, tipo assim, a gente vai pegando esses macetes, assim, de, tipo, cara, ele tá falando ali da onde sai aquele negócio. Cara, vai no livro, resolve os exercícios resolvidos do livro, porque muitas vezes o que cai na prova, o que cai na coisa, às vezes é exemplo resolvido do livro, às vezes é exercício do livro ali, que se tu pegar e fazer aquilo ali, né, cara, e criar aquele hábito, aquela disciplina de resolver, tu vai bem, mas até aquele momento, naquele primeiro semestre, a gente não tinha a mínima noção disso, então por isso que a gente levava muita pancada. Eu tinha um professor, eu não sei se foi professor de vocês, mas eu não vou falar o nome, ele tinha que fazer a aula de dramaturgia, porque eu lembro que ele chegava na aula e tava explicando, né, e aí quando veio assim, vamos tentar um exemplo aqui, deixa eu pensar, digamos que um átomo de hidrogênio, não sei o que, aí depois eu fui olhar no livro, tinha exatamente esse texto. Digamos que um átomo de hidrogênio, tinha toda a dedução, tá ligado? Aí eu vi que... O cara é um ator! Não, ele pensava assim, nossa, ele buscou lá no fundo da memória dele um exemplo pra nós dar. O cara é sinistro. O cara é sinistro, o cara decorou. Ele fez e resolveu. Aí eu olhei e tava no livro. A mesma fala. Digamos que um átomo... E quando a gente é bicho, bom, os professores sabem, né, cara, que muita gente ali é tudo novidade para as pessoas, a gente tem essa discrepância na educação mesmo, tipo, algumas pessoas viram alguma coisa que eles vão passar, outras pessoas não viram nunca, então, e é bem legal porque a gente teve alguns professores, cara, que pelo menos, assim, marcou, assim, até hoje eu lembro, assim, de caras que, assim, além de dar aula, assim, ele te dava conselhos, ele, tipo, não vou falar o nome também do cara, mas a gente se lembra do nosso professor de desenho, né? Quem é que não vai se lembrar? Mas, cara, eu me lembro
lembro que nas primeiras aulas ali ele falou, né? Para ser engenheiro a gente precisa de 3 coisas, né? Vamos ver se vocês lembram. Relação triângulo, retângulo. Triângulo, retângulo. Que mais? Regra de 3. Regra de 3. E bom senso. É tudo que eu uso aqui todos os dias. É tudo bom senso numa regra de 3. Aí ele falou bom senso. Chegou no final é. do semestre, a única coisa que ele não teve na hora de me dar nota foi bom senso. Quase me roubou por 5,99. Ele não usou o bom senso. Mas cara, 5,9999. Mas são coisas que o cara não esquece, né, meu? Que às vezes o cara usa isso, querendo ou não, depois da faculdade, assim. O cara, eu lembro até hoje, então foi uma coisa que marcou bastante a gente. E outra coisa, cara, que é legal também a gente falar, assim, é a questão daquele, tipo assim, uma turma de 50 pessoas, né, cara, muita gente ali, quando a gente entrou na universidade ali, muita gente era de fora da cidade, né, muita pouca gente, eu acho que, sei lá, da nossa turma devia ter o quê, umas 5, 6 pessoas de Bagé, da cidade, lá, e o resto tudo de fora, né, e o bacana foi que, cara, nessa turma aí a gente fez amizades que duram pro resto da vida, né, cara? Então, a gente é a prova disso, e também tem outras, assim, que é muito importante quando a gente entra na universidade, principalmente quando a gente não é natural, né, ali do contexto da universidade, é a questão da união, né, cara? Tipo, da gente procurar fazer as amizades, porque muita gente mora longe de casa, enfim, e isso é um papel fundamental, né, porque nos dá suporte tipo, emocional, nos dá suporte pra gente, pra estudar, pra ver que a gente não tá sozinho. Isso é bem legal, o papel das amizades ali, né? Eu na verdade, pra mim, assim, eu tenho relação, da minha perspectiva, a relação minha é ótima com todo mundo, cara. Até com, assim, não somente com vocês, que a gente fala praticamente todo dia, mas até com pessoas, assim, que, né, sabe, nem conversava tanto em sala de aula, mas fora da aula sempre desenvolvi muito bem com a galera, assim, sempre fiz meio que questão de lidar bem com o pessoal. E às vezes falo com os caras até hoje, né? Às vezes a gente encontra na rua, acaba desenvolvendo amizade. Isso é um negócio pra sempre, cara, não tem. E faz diferença manter a relação, porque dentro da universidade, porque tu tem a parceria daqui a pouco com um estudo, para algo que tu não entende, aí esse cara entendeu, aí ele consegue te ajudar, ou tu consegue ajudar ele a fazer essa troca. E depois da universidade também, cara. Uma oportunidade de trabalho, eu vi vagas aí de trabalho quando eu tava procurando aí que nem eram para mim, e eu indicava pros caras. Só, acho que era a tua formação, talvez te ajude e tal. Isso é importante, cara, essa relação. Eu, se eu fosse voltar na universidade para mudar alguma coisa, eu teria desenvolvido mais essas relações, assim, sabe? Não só com o pessoal da nossa formação, do nosso curso, mas de outras turmas, de outros cursos. E até mesmo os professores, né, cara? Alguns professores, assim, a gente mantém contato, assim, é bem legal, assim, porque são caras, assim, que te agregaram muito dentro da sala de aula também, e também fora da sala de aula são caras que não, às vezes não medem esforço para te mandar algum tipo de vaga, alguma coisa assim, para manter contato. Então isso é bem legal. Fala, Gabi. Não, eu ia confirmar isso aí que vocês estão falando. Eu acho que para quem está querendo entrar na universidade, ou para quem já está na universidade, vocês devem saber que a universidade é um lugar que te abre uma visão de mundo totalmente diferente, né? Tu consegue ter uma diversificação cultural no teu meio. O que é isso? É assim, tem um professor do Ceará, tu vê que o cara é excelente, tu vê sotaque diferente, ele veio pra cá, veio os gaúchos, a gente tem nosso sotaque de falar tchê, falar o e no final das palavras. Foi muito interessante conhecer gente de vários outros lugares e ter essa conexão, essa troca de informação, de cultura e as amizades. Bom, as amizades nem se falam, né? Então, pra quem tá entrando aí, aproveitem que é a melhor fase da vida de vocês. Fala aí. A questão das amizades, eu acho que também tem muito a ver com os momentos que a gente passava. Por exemplo, eu acho que quando tu tá com um grupo de pessoas passando um momento, cara, no nosso caso, ser universitário, um momento difícil era as provas, os trabalhos, era passar na disciplina. Isso, eu imagino que cria um vínculo maior, digamos, de amizade. Tanto que a gente... E principalmente isso, né, cara, tipo assim, aquele negócio que eu citei, a questão da parte emocional ali, tipo, do apoio, o cara tomou ferro,
porra, eu tô fudido em não sei quantas disciplinas nesse semestre, tirei nota, tirei 0, não sei o quê, e aí ele, cara, vamos estudar, vamos recuperar, e é esse papel aí, né, cara, porque muitas vezes a nossa família, ela nos dá o suporte emocional, ela nos dá apoio, mas eles não estão ali pra sentir, né, cara, tipo, eles não estão ali no nosso dia a dia pra sentir o que a gente passa, né, como que é lidar com essa frustração da gente estudar, às vezes, pra caramba e não tirar aquela nota, assim, e muitas vezes eles não sabem, né, a maioria, assim, a gente só conta as coisas boas, né, cara, com certeza, por exemplo, assim, os meus pais, cara, eu conto, assim, mas, assim, eles não sabem, assim, talvez nem 10% do que a gente passou, tipo, assim, com relação a isso, sabe, de emocional, de dificuldade para passar nas disciplinas, e isso é uma coisa que os amigos são muito importantes nessa hora. O emocional faz muita diferença, cara. O cara que não conseguir controlar o emocional para estudar, sabe, no momento tem gente que estuda muito numa prova, chega na hora da prova, fica nervoso, dá um branco, já se lambuza, já treme, sabe? Tem gente chorando, já vi pessoas chorando na prova, assim, de desespero, sabe? Estudei tudo aquilo, não lembrei de nada. O emocional faz muita diferença, cara. E ter os parceiros ali na volta pra dizer, vamos de novo, velho, vamos fazer de novo. Eu lembro de uma vez que eu saí de uma prova, eu acho que era a resistência dos materiais, eu tinha estudado bem, cara, e aí tirei, tipo assim, 5,5. E não é uma nota tão ruim na engenharia, mas pra mim eu ia pra tirar 8. E aí eu saí, olhei a prova, saí assim no corredor, eu disse, que merda. Aí passou um professor que era um professor meu de desenho técnico, e ele disse, que tá com essa cara? E eu disse, professor, eu estudei um monte aqui, olha aí, 3, 5. Não tem outra prova? Ué, tem. Então vamos de novo, velho. É isso aí, eu passei a graduação inteira assim, vamos de novo. Tem essa chance pra compensar. Não vamos de novo, a gente conseguiu se formar, né? Não, vamos de novo. Nós estamos falando desse negócio de amizade, né? Eu tava lembrando, aí a amizade, ela vai até um certo nível. Dentro da sala de aula, por exemplo, que todo mundo que tá escutando provavelmente já olhou alguma vez o Big Brother. E daí sempre todo mundo é amigo, aí quando chega lá no dia da votação, aí, é meu amigo, mas eu vou votar nele pra sair. Na sala de aula, todo mundo é amigo, e o professor assim, agora façam dupla aí, e vamos fazer um trabalho em dupla. Aí tu olha assim, putz, o que eu faço? Faço com meu amigo ou faço com o cara mais inteligente? E aí fica aquela decisão assim, tu é meu amigo, tá? Mas eu vou ter que votar em ti pra eu sair, pra ser eliminado da minha dupla. Isso aí. Não, lá fora a gente é amigo, mas aqui dentro eu vou ter que te eliminar. Nesse grupo aqui, nenhum de nós era um dos mais inteligentes. Nenhum de nós. A gente é o que procurava inteligente. Porque a gente não era inteligente. Era inteligente. Eu tinha o computador para pesquisar. A gente era os perseverantes, essa é a palavra. E o cara parece um gavião, a hora que o professor diz assim, faça um trabalho em grupo aí de 3 ou de 4. Aí todo mundo já começa a se olhar assim, o professor mal terminou de falar e todo mundo já tá se olhando pros amigos, já tá confirmando só com o olhar. Não, é eu e tu. É grupo. Não, mas é bem legal, cara. Essas histórias, assim, são o que realmente marca. E, cara, assim, a gente tem, como eu falei antes, a gente tem que saber lidar, né, cara, na engenharia com o emocional, porque, assim, se tu te abalar nas primeiras notas 0 que tu tiver... Porque, cara, quem faz engenharia sabe, né, que isso é inevitável, assim, assim, muito pouca gente consegue já deslanchar, assim, então a gente lidar com o emocional é extremamente importante, assim, então fica, assim, um conselho aí de 4 aí que tomaram muita pancada aí durante a engenharia aí, mas conseguiu formar que, cara, administrar o emocional na engenharia é o fundamental, assim, não se abalar, né? Porque não deu na primeira ali, como diz o Maurício, mas vai dar na segunda. Beleza? E se não der na segunda, semestre que vem é de novo. Exatamente. E pessoal, um conselho de 4 no bom sentido, tá, pessoal? Não vão levar pro mau caminho. Beleza, gente? Não é um conselho de 4, calma aí. O pessoal gosta de fazer umas piadinhas, né? E toda turma tem o palhacinho, né? O pessoal já descobriu quem é o palhacinho, né? Que o pessoal já descobriu quem é o palhacinho. Beleza, gente? Querem acrescentar mais alguma coisa com relação a isso? A gente está já chegando no final. Eu só queria dizer então, antes de me despedir,
A gente comenta muito sobre a engenharia em si, né? Mas eu gostaria que o pessoal aí do direito, da medicina, da biologia, com certeza deve passar por situações muito parecidas com a nossa. Por favor, se puder comentar aí, contar um pouco da história de vocês nos comentários, é interessante fazer essa troca aí. Cada curso Falou? tem essa particularidade, né, cara? Tem essa dificuldade, assim. É que pra gente que escolheu a engenharia mesmo por exatos, como a gente tinha uma matemática muito fraca, né? A gente veio de uma matemática muito fraca, a gente sentiu muito, assim, mas é isso. Não, é isso aí. Que o pessoal, ou seja, vão aparecer as dificuldades e não desistam. Essa é um recado bem... o pessoal que tá nos ouvindo aí, que tá nesse momento de vestibular agora, vai vir no Enem, eu acho que é em janeiro, março, acho que passaram, né? Tá estudando, tá pensando em entrar na engenharia, que não desanime, tá? Pelos nossos conselhos aqui. E essa coisa de a gente, claro que a gente comenta aqui, mas é uma perda de tempo muito grande tentar te comparar aos outros, né? Ao teu rendimento com o rendimento dos outros, né? Que tu acredite no teu potencial aí e bota a bunda na cadeira e vai estudar. E é aquela coisa, né? O que é que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Vai estudar, cara. Não tem espaço de dormir. Exatamente. Não, e dá pra aproveitar, né, cara? A gente aproveitou muito a universidade, a gente estudou, a gente saiu, a gente curtiu bastante, assim, mas chega um momento da universidade ali que tu tem que escolher, né, cara? Ou eu só faço festa e estudo, ou eu tenho que agora dar uma focada aqui, porque senão eu vou levar 20 anos pra me formar. Então eu acho que... Tem gente que não se formou ainda, tem gente que não se formou até hoje, hein? Exatamente. Tem gente que não se formou até hoje. É esse bom senso aí que a gente tem que ter, né, cara? Tem tempo pra tudo. E o diferencial é a gente saber conciliar essas duas coisas. Beleza, gente? Então tá. A gente volta aí agora na próxima semana aí com o 4º episódio do nosso podcast Vida Universitário. Queria agradecer os guris. Então tá, até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.